Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado André Siciliano para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 5ª sessão extraordinária, que iniciada às 11h20, encerrou-se às 14h05. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Sessão extraordinária do dia 21 de fevereiro de 2017, em regime de urgência, em continuação da votação dos requerimentos de destaque. Projeto de Lei 2344/2017, de autoria do Poder Executivo, mensagem 02/2017, que institui pisos salariais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para as categorias profissionais que menciona, esclarece e estabelece outras providências. Já tínhamos votado o requerimento de destaque. Atenção ao plenário. Como eu não participei da última votação, não presidi, e eu vou tentar ver se é isso. Foi votado o destaque da emenda modificativa número 09 para aprovação em separado e para se incorporar o texto, e foi aprovado. Então agora eu vou votar a matéria destacada. Atenção, é bom ficar no microfone. Em votação a matéria destacada. Os senhores que aprovam permaneçam na opção rejeitada. Não, Vossa Excelência tem que verificação. Dizer... Não, presidente. Como o requerimento foi aprovado, anunciar o resultado seria não rejeitado. Vossa Excelência, não. Quando o requerimento... Então... Qual o critério, então, que Vossa Excelência... Então, tá bom. Tá bom, não tem problema nenhum. Em votação a matéria destacada. Os senhores que aprovam estão aprovados. Verificação nominal. Verificação solicitada pelos deputados Paulo Melo e André Edson Albertazzi. Senhor presidente, deputado Paulo Ramos. Para esclarecer. Para esclarecimento. Nós estamos votando a inclusão da profissão de jornalista na lei do piso regional de salário. Foi discutido, foi debatido e, na ocasião, o plenário aprovou o requerimento e caminhava para aprovar a inclusão quando, com toda a legitimidade, um parlamentar pediu a verificação e coordenou a obstrução. Então, é preciso que todos lembrem do debate, da importância da profissão de jornalista, que não é possível que esta casa vá se dobrar a outros interesses, especialmente dos grandes meios de comunicação. Dos grandes. Eles é que não querem o diploma de jornalista e não querem o jornalista como alguém livre para atuar na busca da verdade, para esclarecer a população. Querem sufocar esses profissionais como vem fazendo. Então o pessoal encaminha o voto sim, senhor presidente. Encaminhar, presidente. Deputado Albertazzi. Encaminhar o voto não, presidente. Encaminha o voto não. Para encaminhar. Deputado Enfermeira Rejane. Senhor presidente, demais deputados, em que pese está um pouco confuso o processo de votação aqui na casa, porque na semana passada iniciamos a votação do piso salarial e ficou os destaques para que pudéssemos fazer a discussão no púlpito e aprovar ou não os destaques. Logo depois, iniciamos a votação do projeto de lei de venda da SEDAI. E agora estamos retornando a essa questão do piso. É importante aqui, então, voltar à questão, porque estamos votando o destaque para a inclusão dos jornalistas no projeto de piso salarial. E é bom ressaltar que, há alguns anos atrás, essa Casa de Lei aprovou a inclusão desses trabalhadores
e o governo vetou. E é importante nós voltarmos a debater o porquê da negação dos jornalistas. Porque tem muitos jornalistas que trabalham em grandes empresas, que não ganham piso, mas tem muitos trabalhadores que precisam garantir na lei o piso salarial para que possam ter valorizado o seu trabalho, a sua dedicação em prol da população. Infelizmente, nós não podemos aceitar que a questão dos jornalistas passe a ser uma questão pessoal aqui dentro da casa. Nós temos que votar isentos das questões pessoais. Nós temos que votar pensando no coletivo de uma classe trabalhadora que precisa ter essa garantia na lei. Por conta disso, o PCdoB encaminha o voto sim, senhor presidente, pela inclusão dos jornalistas no projeto de piso salarial, e eu tenho certeza que essa casa vai valorizar esses trabalhadores. Eu pediria quem ainda não votou para votar, o deputado Rafael Pisciani, pela liderança do PMDB. Senhor presidente, designar o deputado Paulo Melo. Deputado Paulo Melo. Senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de discutir essa matéria quando da apresentação do requerimento de destaque. Eu, inclusive, transcrevi a lei aprovada por Fernando Henrique Cardoso, que, em virtude de ter estabelecido pela crise fiscal um teto muito baixo para o salário mínimo nacional, o salário mínimo que vige a partir da aprovação do governo federal, estipulou que os municípios podiam criar o seu próprio teto de salário mínimo, mas também fez algumas ressalvas. Disse que o teto não valeria quando o acordo coletivo de trabalho estabelecesse o piso salarial, não o teto, o piso. Nessa questão, senhor presidente, nós temos que entender que existem vários acordos que foram feitos e que a imprensa do interior, em especial aquela imprensa, sabe, mais humilde, aquela que precisa, quebra, fecha as portas. Por isso o PMDB encaminha um voto não. Deputada Zeidan. Eu vou encaminhar pelo Partido dos Trabalhadores, presidente, voto sim. E vou me contradizer à fala do deputado Paulo Melo, que me antecedeu. Porque eu sou profissional de comunicação, temos jornalistas aqui da grande mídia, da grande imprensa do estado do Rio de Janeiro, e sou do interior. E lá também temos jornais, tenho revista, temos rádio, e nós sabemos que a profissão, não só do jornalista, mas de qualquer profissional da área de imprensa tem que ser valorizada, e ela deve, como a deputada Rejane colocou aqui, ser discutida, e que os deputados tenham essa sensibilidade, porque discutimos isso no ano passado, e liberdade de imprensa, ela não existe numa sociedade se não houver a valorização do profissional de comunicação. Então, o nosso voto é pelo voto sim. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, neste caso específico, não houve unanimidade na bancada, razão pela qual cada parlamentar do PSDB votará conforme o seu desejo. Presidente, para encaminhar. Deputado Marcos Vinícius, para encaminhar. Presidente, só para pedir a sensibilidade dos colegas, alguns municípios do interior, a grande maioria deles, principalmente aqueles que não recebem tantos royalties de petróleo, você não consegue que um meio de comunicação, um jornal, pague um piso mínimo a um jornalista. Nós temos que deixar a realidade de cada município do estado do Rio de Janeiro, que cada jornal de uma cidade pequena no interior decida o quanto pagar acima do salário mínimo. Muito obrigado, presidente. Solicitar aos senhores deputados que ainda não procederam à votação, para proceder, estamos em processo de votação nominal. Estamos em processo de votação nominal, pediria àqueles que ainda não votaram para votar.
presidência vai pedir para fechar o painel e vai fazer a chamada nominal. Aqueles que não votaram, por favor, se dirijam ao microfone de à parte. Só um minuto, por favor, mais 30 segundos. 30 segundos. Entre eles resolve rápido. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar pelo PSC, presidente. Não, mantenho não. Pelo PSC. Deputado Márcio Pacheco, pelo PSC. Em conformidade com o debate no partido, o PSC encaminha o voto sim, presidente. Bem, a presidência fará a chamada nominal. Ana Paula Rechuan, André Siciliano, André Correia, Bebeto, Benedito Alves, Bruno Dauari, Carlos Macedo, Cidinha Campos, Geraldo Moreira, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Luiz Martins, Márcia Giovanni, Marcos Miller, Pedro Augusto, Renato Cosolino e tia Ju. Votaram 53 senhores deputados, 31 não, 21 sim. A matéria destacada foi rejeitada. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Anderson. Senhor presidente, eu sou jornalista, sou formado como jornalista e sei como o profissional de jornalismo sofre com baixos salários em todo o estado do Rio de Janeiro. Mais do que isso, muitas das vezes nós vemos o proprietário da emissora de TV ou do jornal com rios de dinheiro aumentando a sua lucratividade e impondo aos seus jornalistas situações gravíssimas e que talvez a maioria dos parlamentares não entendam, porque não sofrem na pele o que é ser jornalista no estado do Rio de Janeiro. É preciso fazer uma separação clara daqueles que têm a possibilidade de contratos altíssimos, ter salários bastante volumosos, e que bom que assim seja, mas do jornalista que trabalha dia a dia no seu jornal, seja na capital ou no interior, que não tem os ganhos necessários. E por isso votei favorável a essa matéria. A luta continua e a gente espera que um dia a gente possa fazer justiça com relação a essa questão. Deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, nós não podemos nos acostumar com a mentira. Ainda mais quando a mentira vai sendo proclamada no cotidiano desta casa. Vejo aqui alguns parlamentares falarem dos profissionais jornalistas do interior. Ora, a representação sindical dos jornalistas na capital, no estado inteiro, que são vários sindicatos, mas principalmente do interior, vem aqui para reivindicar a inclusão no piso. Afinal de contas, quem é que fala pelos profissionais, pelos trabalhadores? São os donos dos meios de comunicação ou a sua representação sindical? É preciso que haja, pelo menos, honestidade e não falsidade ideológica. Vem aqui e diz: eu estou votando de acordo com o interesse dos patrões, mas não dizer que está votando em nome dos trabalhadores, dos jornalistas, porque aí é uma desfaçatez muito grande, com a qual não podemos conviver. Portanto, é preciso dizer, se queremos liberdade de imprensa, se queremos uma imprensa livre, quem tem que ser protegido dos patrões que administram a informação para a formação de consciência, temos que dar garantias ao jornalista para que ele possa servir a verdade, servir a sociedade. O voto do pessoal foi sim, senhor presidente. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, senhores deputados, estou consternado com o que está acontecendo pelo seguinte: há muitos e muitos anos atrás,
deputado Valdec, há mais de 100 anos, 150 anos, quando se discutia a questão salarial, muitas vezes, na época, na Inglaterra, os empresários das empresas têxteis, né, diziam que fixar qualquer tipo de salário ia prejudicar o emprego dos trabalhadores, porque as empresas iam demitir. Bom, isso tem 150 anos. De lá para cá, se estabeleceu um salário mínimo e se estabeleceu, no caso do Brasil, os salários regionais, porque tem estados que, pela sua condição, podem realmente dar um pouco além do salário mínimo nacional. Agora, o que está sendo discutido aqui, especialmente para os jornalistas, quer dizer, é uma coisa curiosa, quer dizer, tem 200 categorias, aí se resolve que uma delas não pode ser incluída no piso, porque isso vai provocar demissão de jornalistas. Esse mesmo argumento poderia ser usado para praticamente todas as categorias. Não, você criar um piso para enfermeira, no interior vão demitir enfermeiras. Você criar um piso para pedreiro, para agricultor, para empregada doméstica, então vão demitir as empregadas domésticas. Na verdade, isso é aviltar o trabalho e a conquista histórica da classe trabalhadora, tem um mínimo. A gente não está falando de um piso de 10 mil reais, de 20 mil reais. Tem entendido que o piso é algo em torno de R$ 1.800. 2 mil reais. 2 mil reais. Então, não é isso. Se você for ver a questão das publicidades, dos custos de energia, realmente não é isso que... Então, eu quero dizer, historicamente, isso não se sustenta e eu estou injuriado com esse posicionamento da maioria. Deputado Valdec. Presidente Jorge Pisciani, deputados, eu queria declarar o meu voto favorável à inclusão dos jornalistas na lei do piso salarial regional, dizer do meu espanto, da minha estupefação, porque no ano passado, deputado Gilberto, Vossa Excelência ainda não tinha voltado, é uma alegria que tenha voltado, mas nós votamos favoravelmente, a Assembleia votou favoravelmente à inclusão dos jornalistas. Quero lembrar, inclusive, que esse argumento, muitas vezes brandido, de que é preciso tomar cuidado com os veículos de imprensa pequenos, alternativos, comunitários do interior, esta mesma preocupação não se manifesta quando das definições sobre a distribuição das verbas publicitárias, Marcelo. É impressionante. Só essa preocupação agora na votação do piso regional. Mas quando o governo define seus critérios para distribuir as verbas publicitárias, esse critério não se manifesta. Essa preocupação não se faz presente. E mais, queria dizer da importância, presidente, vou concluir, da importância de nós estabelecermos um link, porque a defesa da inclusão dos jornalistas tem a ver com a defesa da liberdade de imprensa, tem a ver com a valorização da liberdade de imprensa como um dos pilares importantes da democracia, porque valorizar uma profissão não é só discursar sobre ela, é garantir a sua inscrição formal na lei do piso, como tentamos fazer agora. Obrigado, presidente. Deputado Marcelo Freire. Presidente, o que a gente assistiu aqui hoje foi a força do lobby. A força do lobby, que é tão presente em diversos setores, e os setores dos empresários da comunicação, que agem nacionalmente, agiram aqui na Assembleia Legislativa. O problema é que isso se mistura, porque esse lobby é também feito por parte de deputados que são empresários de comunicação. Tem deputado aqui que devia se dar por impedido de votar, porque suas famílias, os próprios deputados, são donos de rádio, são donos de jornal, têm interesse direto, mas não só vem aqui e vota, como vem aqui e obstrui, pede para deputado que votou sim na terça-feira, sumir daqui, o deputado desaparece, né, e muda o resultado de uma eleição, para atender interesse privado. Dizer que isso é para evitar demissão? Olha, o que tem acontecido sem o piso? Estão sendo mandados embora. Há concentração de riqueza na mão dessas pessoas e há um cerceamento de informação com precariedade e condição de trabalho para profissionais importantíssimos de todos os veículos de comunicação. Tem um grande jornal do Rio que abriu uma sede que parece que você está em Dubai, a preço da demissão de dezenas de jornalistas. Foi por causa do piso? Foi por causa do piso? Respondam. Não foi. Não foi. Sabemos disso. Então, quem votou aqui contra o piso, devia admitir. Fez isso pelo lobby dos interesses dos grandes empresários de comunicação, prejudicando diversos trabalhadores de comunicação que precisam de um piso, como tantas outras categorias que aqui não se questionou. Mas na hora de tocar nos interesses daqueles que controlam a informação,
daqueles que cerceiam o próprio processo democrático. Claro, aí o lobby se fez forte, se muda a votação de muita gente e deputados desaparecem assim. Obrigado. Declaração de voto, presidente. Deputada enfermeira Rejane. Obrigado, senhor presidente. Queria declarar meu voto também me baseando nessa análise. Nós não podemos aqui confundir o interesse pessoal da representação de grandes empresários, mas se incluindo como grande empresário da comunicação, com a luta geral. Os jornalistas no interior são tão explorados quanto os jornalistas aqui da capital. As empresas, as megas empresas de comunicação, essas não se discutem, porque elas não estão nem aí para o piso salarial do jornalista. Mas nós não podemos aceitar dentro dessa casa que a justificativa seja que as empresas da minha família vão quebrar se o piso salarial for aprovado aqui na casa. Isso é um absurdo. Assim como, há 4 anos atrás, nós incluímos o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo, todos eles na lei do piso. E nenhuma empresa da área da saúde quebrou, senhor presidente. Mas, infelizmente, o que está acontecendo aqui é lobby próprio. É utilizar o cargo de governo que se tem para esvaziar plenário, para fazer com que deputados não votem. E isso, gente, é um absurdo que precisa ser denunciado. Então, o PCdoB tem coerência na inclusão de trabalhadores nessa lei do piso, trabalhadores que têm muitas dificuldades de organização, tanto a nível sindical quanto a nível associativo. Então, nosso papel aqui é garantir que esses profissionais, que os jornalistas, que os profissionais da área de comunicação, que eles sejam valorizados. Não deu para esse ano, mas acredito que o ano que vem nós vamos conseguir sensibilizar os deputados e organizar melhor essa base para poder serem incluídos na lei do piso. Muito obrigada. Antes de eu passar a palavra ao deputado Gilberto Palmar, só queria alertar, nós estamos a 20 minutos do término da sessão extraordinária, já que nós temos sessões extraordinárias 20, ainda tem um destaque de autoria do deputado Gilberto Palmares. Então pediria para ser em breve, o Paulo já falou, eu pediria para aguardar terminar, Vossa Excelência faz a questão de ordem, eu anuncio para você destacar, é o último destaque para ser discutido, para que a gente possa encerrar essa votação e iniciar outra logo a seguir. Deputado Gilberto Palmares. Presidente, antes, até para a economia de tempo, se eventualmente o meu destaque é o que fala sobre funcionário da casa... Isso, é o número 80. Eu combinei com o deputado Albertassi, de propor, de sugerir, que esse assunto é mais atinente à mesa diretora, desde que esse assunto seja levado para ser tratado com a mesa diretora, que eu retiraria o destaque. Só para a gente, inclusive, eventualmente ganhar tempo. Presidente, eu disse ao deputado Gilberto que o ideal é que não destacasse essa emenda hoje e que depois, posteriormente, discutíssemos com Vossa Excelência, com os demais membros da mesa diretora. Ok? Tranquilo. Então está retirado o destaque. Presidente, eu queria declarar o meu voto sim ao piso salarial do principal profissional do setor de comunicação, que é o jornalista. Primeiro, pelo que já foi dito. Impedir que seja aprovado o piso do jornalista e discriminar esse profissional, esse trabalhador, diante de vários outros que já foram contemplados no piso. E depois, deputado Giulianelli, tem uma expressão relacionada ao advogado que diz que sem advogado não há justiça. Sem dar tratamento digno ao jornalista, não há imprensa livre, não há imprensa democrática, não há comunicação democrática.
ter a preocupação com a dignidade profissional, com a questão das condições de trabalho do jornalista é fundamental para a liberdade de imprensa. Então, a casa, ao negar esse piso, eu acho que vai na contramão daquilo que é a sua responsabilidade, que é fortalecer a imprensa democrática e livre. E é óbvio, fica aqui o alerta, deputado Paulo Ramos, de que o ano que vem, quando for a discussão do piso, aqueles deputados, aqueles parlamentares que têm compromisso mais direto com os trabalhadores, que a gente ajude a mobilizar com mais firmeza as várias categorias profissionais, os vários sindicatos, para que aqui aportem para defender os seus direitos. Porque fica evidente que os donos dos grandes meios de comunicação, que demitem e demitem muito, como demitiu o Dia, como demitiu o Globo, eu acho que foram vitoriosos nesse momento, fizeram valer o seu interesse, que foi negar o piso salarial do jornalista. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Paulo Ramos. Estou aqui, senhor presidente, com uma decisão de Sua Excelência, o desembargador Maldonado de Carvalho, numa ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, no concernente à ocupação das galerias. A notificação... Nós estamos aqui vendo as galerias completamente vazias, sem a possibilidade de um mínimo acompanhamento daqueles que têm interesse nos temas que estão sendo votados. Então, a notificação chegou e nós estamos aqui com esta situação de deserto, né? Sem a presença daqueles que conquistaram e têm o direito de participar acompanhando os trabalhos desta casa. Agradeço o anúncio de Vossa Excelência. Deputada Enfermeira Rejane. Questão de ordem, senhor presidente. Por favor. Senhor presidente e demais deputados, eu gostaria, desde já, de indicar esta questão de ordem, que visa elucidar o entendimento sobre o inciso 5 do artigo 141 do Regimento Interno. Tinha dois destaques nesse projeto do piso, e o artigo 141 diz o seguinte: em relação aos destaques, serão obedecidas as seguintes normas. Cada bancada terá direito a destaques na proporção de 2 destaques para cada 3 deputados ou fração. Eu, aqui dentro da casa, já tive deferido destaques em vários projetos de lei. E cito aqui o projeto de lei 1459 de 2016, onde o senhor presidente Jorge Pisciani declarou a seguinte informação: senhora enfermeira Rejane, solicitando o destaque para as emendas 49 e 50, e foi deferido 10 minutos para que eu discutisse e tentasse convencer, senhor presidente, aos demais deputados. E digo mais, não há espécie de cláusula nenhuma, de cláusulas de barreira, no regimento interno, as bancadas de um deputado, seja ele do PCdoB, da Rede, nem de 2 deputados, como é o caso do Solidariedade e do PSC, onde ao apresentarem destaques, eles estão previstos nos artigos 141 do Regimento Interno. Reconhecer, senhor presidente, o direito dessas bancadas, mesmo que pequenas, numericamente, não reconhecer é alijar. Peço para concluir a questão de ordem. A presidência está pronta para respondê-la. Então, senhor presidente, só para concluir, a questão de ordem é para que o senhor defira a nossa participação dentro do plenário, como sempre fizemos até a data de ontem, ao fazer destaques nas emendas e termos o direito de debatê-las e tentar convencer os demais deputados pela sua aprovação.
no entendimento do regimento interno da Casa. A presidência indefere a questão de ordem exatamente com base no artigo 141, que é literal. A cada bancadas de 3 deputados ou fração terão direito a 2 destaques. Não há... Deputado, eu não vou debater, estou decidindo. Sim. Então está indeferido, porque não preenche em subsistente. É preciso que a bancada, para ter destaque, tenha 3 ou mais deputados. A liberalidade do passado não modifica o regimento. O que eu sugiro? Que haja uma proposta de modificação do regimento interno, que foi feito à época por estudiosos, como aqui ontem já citei. Então, a presidência, cumprindo rigorosamente o regimento interno, indefere por insubsistência os 2 destaques propostos pela deputada Rejane. Senhor presidente, eu invoco então o artigo 209, parágrafo 3º. A questão está indeferida. A presidência Sim, anuncia a matéria aprovada vai a autógrafo. Está encerrada a sessão. São 14 horas e 49 minutos. O presidente Jorge Pisciani acaba de encerrar a sessão extraordinária, onde os deputados rejeitaram a emenda que incluía os jornalistas na mensagem do piso salarial. Daqui a pouquinho, às 15 horas, os deputados darão continuidade à votação da mensagem que autoriza o uso das ações da SEDAI para viabilizar o empréstimo de 3,5 bilhões da União. O texto base da mensagem foi aprovado ontem em sessão extraordinária e os deputados darão continuidade à votação das emendas destacadas. 16 emendas foram destacadas pelos partidos e nós acompanharemos ao vivo daqui a pouquinho às 15 horas pela TV Alerj. TV Alerj, o canal do povo fluminense.